Eu queria tocar no assunto da demissão em massa que aconteceu no INEP. INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, é o instituto que é responsável pela realização do Enem. O Enem que vai acontecer daqui a menos de 2 semanas. E ontem, 35 funcionários do INEP pediram demissão. Juntos, foram exonerados e no pedido de exoneração desses servidores, eles justificaram a saída por causa da fragilidade técnica e administrativa da atual gestão. Citaram também casos de assédio moral. Bom, o INEP, claro, está submetido ao Ministério da Educação. Dentre essas pessoas que saíram, dentre esses servidores, estão coordenadores, diretores, são pessoas da direção do Instituto. Logo, não tem como isso não ter algum impacto na realização do Enem daqui a poucos dias. Eu queria perguntar, principalmente para a Isabela, que é professora, ligada à educação, a gente tinha muita facilidade de dar uma opinião sobre o Abraham Weintraub. Era fácil de opinar sobre ele, porque ele era um cara que vivia se expondo da pior forma possível, então era fácil a gente avaliar e concluir que foi um péssimo ministro da educação. O senhor Milton Ribeiro, que está no lugar dele, é o oposto, é um sujeito mais discreto. Eu li já algumas coisas que ele falou, algumas poucas entrevistas que ele dá. Aliás, nós pedimos entrevistas com ele aqui inúmeras vezes e sem sucesso. Mas, enfim, você consegue emitir uma opinião, uma avaliação sobre o trabalho, a performance do Milton Ribeiro à frente da pasta da educação, Isabela? Acho que a gente pode pensar na pasta da educação fazendo um paralelo com a da saúde. A questão é que, como a gente está na pandemia, a saúde, o Ministério da Saúde ganhou mais visibilidade, mas a gente tem visto uma coisa mais ou menos parecida com a pasta da educação. Ou seja, uma troca de ministros, então a gente tem uma substituição, tem escândalo, o ministro que mentiu no currículo, aí troca e tem um ministro que é mais espalhafatoso, que é mais visível, e aí agora a gente tem um que supostamente é um cargo mais técnico, né, um perfil mais técnico, mas que a gente tem, inclusive dentro, funcionários que estão envolvidos no INEP, dizendo que houve tentativa de alteração, inclusive de questões do Enem, o que é muito grave, né? Há, inclusive, na imprensa, já um material que tem circulado falando que, inclusive, as questões, elas ficam numa sala secreta, porque ninguém pode saber o conteúdo do Enem, né? E aí o que acabou acontecendo é que os chefes, né, o pessoal da diretoria, teriam, inclusive, deixado entrar pessoas que não eram autorizadas dentro da sala em que é elaborado o Enem. Então, ou seja, há um processo agora muito sério que está acontecendo, inclusive, de tentativa de não colocar no Enem perguntas que não seriam do gosto do presidente. Então, não tocar em determinados temas ou não fazer certas perguntas. O Enem, a gente vai lembrar que, inclusive, já faz uns anos tem sido alvo de críticas, né, de grupos conservadores, por exemplo, de ter feito uma pergunta sobre feminismo, já fez uma pergunta sobre a Simone de Beauvoir. Então, o Enem, claro, tem que tratar de questões de atualidades e muitas dessas questões, que são questões do âmbito educacional, são vistas como perguntas que não devem ser feitas no exame. Então há uma tentativa, e é bem possível que esse pedido de demissão em massa tenha a ver com essa tentativa de interferência por parte do presidente, dos seus apoiadores, nas perguntas do Enem. Ideologização da prova do Enem, é isso? Exato, então, provavelmente porque o que está em disputa é que alguns conservadores acham que não se deve fazer certas perguntas no Enem, se deve fazer outras. Então, o campo da educação está sendo um campo de disputa da mesma forma como tem sido o campo da saúde, só que com menos visibilidade, porque a gente presta mais atenção na saúde do que na educação, né, por conta da pandemia. Cara, vocês conseguem imaginar, se a gente pensar nessa sequência de ministros da educação que a gente teve no governo Bolsonaro, dava para ser pior. Nós tivemos aquele Vélez Rodrigues, né, Clayson? Antes do Weintraub. Bolsonarista, né? Que não é só isso. Além disso, né? Teve uma série de imprecisões em currículos. A gente teve problemas aí sérios. A gente teve ministros que entraram e saíram de uma forma complicada, mentindo sobre currículo e uma série de questões também que acabam colocando em risco até um projeto que eu considero muito positivo para a educação brasileira, que é o Enem. O Enem, no governo Bolsonaro, ele parece acompanhar não sei se isso é proposital, mas dá a impressão que é um processo de implosão do Enem.
Se vocês pegarem as edições do Enem dentro do governo Bolsonaro, é uma coisa assustadora. Tudo deu errado. Não teve um Enem que transcorreu de uma forma tranquila. E o que está sendo colocado, inclusive nesse pedido de encaminhamento à diretoria do INEP, os servidores, eles falam sobre essa saída pela fragilidade técnica e administrativa da atual gestão. E também falam sobre episódios de assédio moral. Ou seja, nós estamos passando por uma situação em que aquele objetivo do Enem, que inclusive a gente sabe, o Enem, ele também faz parte do censo estudantil, né? Tem um nome técnico para isso, e a gente fica pensando até que ponto nós vamos chegar com a educação brasileira. Os ministros, o Weintraub, como você falou também, é um sujeito que fala que as faculdades, as universidades só serviam para plantar maconha. Houve também aquela diminuição, para não dizer outra palavra, que o certo é corte de gastos, que comprometeu uma série de bases de estudos. Muitos estudos tiveram que ser interrompidos. Nós tivemos uma série de problemas com relação às universidades brasileiras. Então, a situação ela é caótica na totalidade. Bolsonaro, ele até dentro da proposta dele, que eu não considero uma proposta adequada, que são essas escolas cívico-militares, mesmo dentro dessa proposta ele não conseguiu cumprir o que é uma proposta dele. E não é só isso, nós tivemos problemas também com relação à educação básica, que ele disse que era prioridade, numa falsa... porque aí o que ocorre? Não vamos investir no ensino superior porque a base é que interessa e tal, mas não existe essa concorrência entre ensino superior e ensino básico. Tudo é importante. O ensino superior é importante, o ensino básico é importante. Então, eles colocaram uma competição entre esses dois. Quer dizer, é um desastre. Eu poderia ficar até amanhã aqui falando sobre essa questão, porque é algo muito importante para mim, a minha formação é pedagogia, então eu me debrucei sobre essa questão da educação no governo Bolsonaro, justamente porque a gente espera que algo seja feito de positivo para a educação. A gente não pode ficar refém desses índices de determinadas instituições internacionais, mas é importante a gente ter uma referência. E por mais que eles critiquem a educação, como é o caso do governo Bolsonaro, a gente teve um ministro que criticava a educação, sendo ministro da educação, criticava a si mesmo, a gente não viu eles apresentarem algo que pudesse melhorar. Muito pelo contrário, o que a gente está vendo agora, mais uma vez, com esse caso específico do Enem, que é só uma pontinha do iceberg, o que a gente está vendo é uma desconstrução da educação no Brasil. Ou seja, nós vamos daqui nos 4 anos do governo Bolsonaro, nós vamos estar muito piores na educação do que quando ele foi eleito. E no final das contas, essa intervenção do Enem, a gente pode chamar de várias coisas, mas o nome disso é censura, né? Quando você diz o que perguntas devem entrar e que perguntas não devem entrar, o nome disso é censura, então é muito grave, né? O país está sendo levado a virar uma grande sucata em todas as áreas, né? Como o Cláudio começou a falar aí, o sucateamento da educação. Mas o que a gente pode esperar de um presidente que fez todos os esforços para colocar a sua filha numa escola gratuita federal, passando por cima de todos os critérios de isonomia? Então, assim, é sempre o critério pessoal, sempre o que me interessa, e a gente vai acabar com a educação do país, estamos acabando com a educação do país com exemplos como esse. Quer dizer, a gente não tem 35 funcionários pedindo o boné por um motivo ridículo. É uma coisa muito importante para ser levado em consideração isso que está acontecendo realmente. Eu diria assim, que é uma grande vergonha o que está acontecendo agora no Enem. Estava lembrando que o Vélez Rodrigues, que foi o primeiro-ministro da Educação do governo Bolsonaro, ele é colombiano, se eu não me engano, ele criticou muito o Enem de 2018. Eu lembro deles terem comentado um termo que apareceu numa questão ali, que era um termo usado por gays, travestis. A pergunta tinha a ver com por que é dialeto, por que é considerado dialeto. Eles usaram um termo lá, eu não lembro o nome da palavra que foi usada, mas isso apareceu numa das questões. E aí o Vélez Rodrigues disse, olha aí, tá vendo? O Enem está sendo usado
como instrumento de ideologização da esquerda? Nesses 96 dias de governo dele, né, pouco mais de 3 meses, ele admitiu e mandou embora mais de 10 do alto escalão, inclusive o presidente do INEP. O Marcos Vinícius Rodrigues, diretamente ele foi atuar, né, no INEP, colocou ali no Enem, tinha um livro sem referências bibliográficas, e teve também aquela obrigatoriedade de cantar hino nas escolas. Nós tivemos naquela ocasião, logo no começo, aquelas pessoas que pediram para filmar professores, né? Não sei, eu tô chamando aqui algumas lembranças que é até difícil, né? Não sei como é que vai ser para a gente falar sobre isso no futuro, né? Vamos filmar professores esquerdistas nas escolas porque eles estão doutrinando. Então, realmente, a situação tem sido complicada. E o Vélez saiu sem deixar muita saudade, mas depois que entrou o Weintraub, as pessoas falaram, volta Vélez, né? Porque a coisa piorou muito, mas piorou demais, infelizmente. E agora nós temos esse atual ministro, que é um sujeito que colocou falas capacitistas, é um sujeito contra aquilo que já era consolidado na educação brasileira, que é a chamada inclusão. Então, é um sujeito que falou que determinados alunos atrapalham na sala de aula e estigmatizou os já estigmatizados alunos que estavam participando dessa inclusão. Então, é desastre. Eu lembrei que você nunca vai ver, pelo menos durante o governo Bolsonaro, nenhuma redação, nenhuma questão do Enem usando o termo ditadura militar. Não pode. Foi regime militar. Ditadura não teve ditadura. Então não pode aparecer escrito isso. Nenhuma pergunta usando essa expressão ditadura militar. E golpe também, golpe. Golpe militar também, não pode. Não houve. A grande verdade.